Amados, vamos abrir a escritura no livro de Hebreus, no capítulo 12. O irmão Gil, você faria uma gentileza para mim? Eu acho que está sobrando um pouquinho de médio. É coisa pouca, sabe? Só para não ficar aquela voz de caverna. Ei, som. Teste. Tirar o médio um pouquinho. Ei, som. Glória a Deus. Ei, som. 1, 2, 3. Ok. Ei. 1, 2, 3. Melhorou um pouquinho. Agora coloca um pouquinho de... Glória a Deus. Som. Tá bom. Tá bom. Eu acho que tá bom. Aguenta um pouquinho aí. Por gentileza. Não acho que... ainda tá. Olha. Tá assim aquela coisa cavernosa? Você tirar um pouquinho. Ei. Ei, som. Ei. Tá ok. Para um pouquinho aí. Ei, som. Meio cavernoso? Não, tá bom. Tá bom, assim tá ok. Tá ok. Ficou bom. Brigadão, Gil. Ó, o que aconteceu? Brigadão. Ei, som. Tá bom. Tá ótimo. Qualquer coisa eu te solicito novamente aí. Obrigado. Amados, Hebreus capítulo 12, versículo 14 a 17. Vamos ler? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por meio de um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Muito bem. Está bastante médio. Ei, som. Ei. Glória a Deus. Você mexeu aí em alguma coisa? Ei, som. Vamos lá, acho que por enquanto está bom. Pode ser meu ouvido também, né? Tá, né? Meio... Ok. Amados, mais uma vez, estamos aqui diante dessa porção de Hebreus capítulo 12, em que o apóstolo nos faz algumas advertências. E eu quero considerar com vocês cada uma dessas advertências, salvo engano, 4 advertências, porque a do versículo 14 nós falamos na semana passada, né? Acerca de seguir a paz com todos e a santificação. Eu coloco um pouquinho de médio, ou melhor, de agudo. Ei, som. Glória a Deus. Ei, som. Deu uma melhorada. Ei, som. Joga mais um pouquinho de médio, de agudo. Ei, som. Glória a Deus. Acho que melhorou bastante. Bem, nós falamos a consideração do versículo 14. Hoje nós vamos seguir com as exortações dos versículos 15 a 17. Amados, o livro de Hebreus é uma carta, né? É um livro de exortação. Do começo ao fim, é uma carta que exorta os hebreus a prosseguirem na fé. E essas exortações todas, para que eles prossigam, ocorrem na iminência de um naufrágio espiritual. E parece um pouco estranho, porque logo alguém vai querer questionar a questão da segurança da salvação. Porque o autor está constantemente, o autor da carta, exortando aos hebreus a que eles prossigam, exortando aos hebreus a que eles avancem, que eles não regridam, que eles não pereçam, né? Vai inclusive lá no capítulo 4 de Hebreus dar o exemplo dos hebreus que pereceram lá no deserto, tendo eles saído do Egito, morreram no deserto antes de entrarem na boa terra de Canaã. Mas é sempre bom que ao lermos a Escritura, nós jamais venhamos de nenhuma maneira
a ler a Escritura a partir de um paradigma historicamente pré-estabelecido. Isso é muito, muito perigoso, e não somente perigoso, mas nós temos percebido ao longo da nossa caminhada o quanto que isso nos priva de ter uma compreensão mais clara acerca do que se quer transmitir. Por exemplo, você aprende em um dado momento da sua vida uma suposta verdade bíblica. Aí você aprendeu, você conferiu, você olhou, você fez toda a análise necessária e você concluiu, portanto, que aquela maneira de se entender tal verdade seja a maneira correta. Ou seja, aquela perspectiva traduz de fato aquela verdade. O problema é que, embora isso seja verdadeiro, ou seja, embora um determinado olhar sobre uma determinada verdade esteja correto, nós não podemos nos esquecer que um objeto se olha por vários ângulos. O olhar humano, por exemplo, é um olhar que, embora tenha a sua precisão em relação ao olhar de outros seres, de animais, e, enfim, o fato é que nós só conseguimos contemplar partes do objeto. Isso o apóstolo Paulo traduziu em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele falando sobre o amor, ele diz, olha, agora nós vemos as partes, ou vemos por partes. E então chegará um dia em que nós veremos as coisas como de fato elas são. Então nunca podemos presumir que o nosso olhar seja sempre um olhar preciso em todos os sentidos, em todos os aspectos. Nós temos que considerar que nós, em cada tempo, conseguimos perceber algum detalhe acerca da verdade. Temos que entender que nós somos seres em processo. Como disse em outra ocasião, um certo filósofo, nós somos sempre um projeto. Nós somos um projeto porque, enquanto vivermos, nós estamos nesse processo de formação. Então é preciso que nós consideremos aquilo que nós já recebemos, que nós já compreendemos, mas sempre deixando aberta a possibilidade de que se compreenda alguma coisa a mais e de que se perceba alguma coisa além. Somente dessa maneira é que nós poderemos crescer. Infelizmente, há pessoas que olham um objeto a vida inteira e depois de 40, 50 anos ele continua com a mesma visão, com a mesma ideia acerca daquilo que se definiu há tanto tempo atrás, e a pessoa tem aquilo por segurança. Ele diz, olha rapaz, depois de 40 anos eu continuo firme na minha fé, né? Não mudei a minha fé. Como se porventura isso fosse louvável, né? Lógico, temos que tomar o cuidado. Permanecer firme na fé é louvável. Mas eu me refiro, quando alguém diz, depois de tanto tempo, eu não mudei nada na minha visão, no sentido de permanecer firme na minha fé, ele quer dizer o quê? Que não houve nenhuma alteração de percepção, não houve crescimento. E é certo que sempre que houver crescimento, alterar-se-á automaticamente a visão. A visão vai ganhando dimensão, mais e mais, né? Até que aquilo que outrora era tido por correto e completo vai se aperfeiçoando e aumentando na medida em que nós vamos crescendo e compreendendo. Os irmãos estão achando ruim para acontecer alguma coisa agora. As caixas, sumiu aqui tudo. Ei, som, ei, voltou? É porque tinha sumido das caixas. E ficou só aqui atrás. Ei, som. Não pode ser o microfone, porque o microfone ou não sai em lugar nenhum, ou sai em tudo. Ei, som. Glória a Deus. Mas vamos lá, vai dar certo. É porque domingo passado eu não preguei, foi o Josué, aí ficou com outra... Alguém deve ter colocado para a voz dele. Hã? Tá bom. Bem, muito bem. Mas a verdade é a seguinte, tratando-se da salvação, eu acredito que, ouçam-me com atenção, tá, amados? E não se espantem, nem se assustem, nem não corram. Mas tratando-se da salvação,
eu acredito que nós temos que superar aquela velha pergunta, ainda do ponto de vista muito infantil: a salvação se perde ou não se perde? Eu acho que essa pergunta ela não exige uma resposta à altura, porque eu acho que o problema está na pergunta em si mesma. Como se a salvação fosse algo tão objetivo que se pudesse ficar questionando se adquire, se perde, se conquista, se uma coisa ou outra. Uma vez que a salvação, enquanto dom divino, nunca pode ser perdido do ponto de vista de Deus. Como se Deus fosse um pai caprichoso que dissesse: olha, aqui está a salvação, mas qualquer coisa eu posso eventualmente te privar dela. Ou seja, eu te dou hoje, amanhã não te dou mais, por algum motivo. A salvação é um dom de Deus disponível a todos os seres, a toda a humanidade, e é um dom que nasce do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, nasce da graça de Deus. E, portanto, a salvação não está para esse processo de ganhar, perder, garantir, como se fosse do homem essa questão. O que nós devemos atentar é para o fato de que nós podemos tanto postergar a experiência de salvação, como nós podemos abreviar essa experiência de salvação. Eu digo isso porque está para o homem o apoderar-se da vida eterna. Ou seja, a própria Escritura vai nos colocar em diversas vezes nesses termos. Por exemplo, tomai posse da vida eterna, diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Em outro lugar ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Em outro lugar, o próprio Jesus, ele coloca a salvação diante do homem, ou o reino de Deus, a experiência do reino de Deus, como algo que o homem deva decidir por isso. Quando ele diz: aquele que ama a seu pai e a sua mãe e tal, e a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não pode me seguir, não é digno do reino de Deus. Ou seja, são todas essas expressões que falam de que o homem, em algum momento, ele precisa se entender como alguém que participa, um coparticipante desse processo. Não um coparticipante da obra de redenção, nem do autor da salvação, mas ele é coparticipante do processo e da experiência de salvação. A salvação não acontece em nós sem que nós experimentemos, sem que nós saibamos, sem que nós conscientemente venhamos desenvolver esse dom de Deus em nossas vidas. Então, tanto lá no Antigo Testamento, quando Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como também aqui em João capítulo 17, Jesus diz que a vida eterna consiste em se conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Percebe-se claramente como que a experiência da salvação, ela passa pelo conhecer. Ora, e o conhecer está para duas instâncias. A primeira instância é a instância cognitiva. Ou seja, eu não posso conhecer algo se eu não conhecer intelectivamente falando. Agora, o fato de eu conhecer algo intelectualmente não significa que eu conheço de fato aquilo. Porque o conhecer também está para o meu ser, para os meus sentimentos, para o relacionamento. De todo modo, o conhecer antigo e no Novo Testamento, do ponto de vista de Oséias ou de Jesus, no Evangelho de João, fala então da participação do homem. Ou seja, na medida em que eu concebo a Deus, mediante o seu Filho Jesus, porque Jesus, ele é a verdade que qualifica a Deus, é a verdade que exprime a Deus. Enquanto o Logos, ou seja, a palavra, enquanto a verdade que é a palavra, ou a palavra que é a verdade, que nos revela o caráter de Deus. Então, na medida que nós conhecemos a Deus na perspectiva e na pessoa do Filho de Deus, então nós vamos nos envolvendo nesse processo de salvação. Infelizmente, como eu disse na semana passada, há dois problemas no que diz respeito a esse entendimento. Há o problema dos cristãos que não conseguem se ver como atores e coparticipantes desse processo, ou seja, eles conferem tão somente para Deus.
Não, é Deus que vai fazer a obra, Ele vai realizar, e portanto essas pessoas passam a ter uma vida totalmente passiva diante desse processo, e os outros que eles acham que eles são os autores da salvação, e portanto eles colocam Deus de lado, a ponto de eles próprios criarem para si o próprio percurso e caminho de salvação, mediante métodos meramente humanos. Eles não conseguem entender o Evangelho enquanto o próprio Deus, o próprio Espírito de Cristo trabalhando no homem. Então a nossa dificuldade está exatamente nesse equilíbrio. Acredito que o equilíbrio é a melhor palavra para nós traduzirmos essa questão. Sabermos que é Deus quem opera, tanto o querer quanto o efetuar, porém nós somos coparticipantes desse processo. Ou seja, eu também preciso considerar o Evangelho, eu preciso buscar a comunhão com o Evangelho, eu preciso me aperceber de tudo aquilo que em mim e ao redor de mim me priva do Evangelho, me afasta do Evangelho. E é por isso que o escritor aos Hebreus ele traz aqui algumas admoestações, como essa do versículo 15, do capítulo 12 de Hebreus. Parece que sumiu de novo, não foi, irmãos? Está sumindo o som das caixas. Sabe o que você faz? Desliga essas duas coisinhas aí e liga de novo. Ei, som. Agora desliga essas duas, a de baixo, esse negócio aí. Não, esse do meio. Depois das réguas. Isso, eu achei isso aí. Aí desliga de novo, aí liga de novo. Glória a Deus. Ei, voltou não, né? Voltou? Ei, então tá bom. Deve ser alguma coisa nessa estranha. Então vamos lá, a primeira advertência do apóstolo. Capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, ou melhor, vamos ficar somente até aqui, né? Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Eu pergunto para vocês, é possível alguém se separar da graça de Deus? Hã? O que vocês acham? É possível alguém se separar da graça de Deus? É possível ou não é possível? Sim. Sim, João Batista, também? Quem mais? Sim. Quem mais? Quem acha que não? Não é possível alguém se separar da graça de Deus? A irmã, menina, não acha que não? Também não, a Sandra também acha que não. Você, Tiago, se separa da graça de Deus? É possível? É uma pergunta meio controversa, porque quando se faz tal pergunta, os paradigmas que nós evocamos são os paradigmas de Armínio e Calvino. Mas como na Bíblia não tem nem Calvino nem Armínio, fica muito simples. A resposta ela é sempre sim e não. Evidentemente que ninguém pode se separar da graça de Deus quando você tem por premissa a fonte da graça, que é o próprio Deus. Porque Deus, ele não tem graça nenhuma. Deus é pura graça. Deus, ele não contém coisas, ele não é formado de coisas. É até um certo equívoco se referir aos atributos de Deus como coisas que lhe pertençam, como qualidades que são a ele atribuídas, porque o fato é que Deus, ele é o ser eterno, único, indissolúvel, individível, e que não se pode fragmentar. Portanto, Deus é puro amor. Em toda a sua essência, ele é amor. Não tem como ele agir contra aquilo que ele é no seu próprio ser, na sua própria natureza. E Deus também, ele é pura graça. E ele é graça em constante atividade e nunca deixará de ser graça. Não tem como, em algum momento da existência humana, Deus fala assim, eu não posso ser gracioso para contigo, porque sendo eu gracioso, eu estaria ferindo algum dos meus atributos.
E aí é onde entra toda a confusão no âmbito teológico, da teologia sistemática, né? Em querer comparar atributos. Deus, simplesmente ele é graça, ele é amor, ele é misericórdia, ele é justiça, ele é bondade, ele é tudo isso. Cabe a nós agora procurarmos compreender que quando se trata de Deus, ele simplesmente é. E foi assim que ele se apresentou quando Moisés lhe perguntou pelo nome dele. Sabe que o nome é um problema, porque o nome ele define a coisa. E o próprio termo definir quer dizer por fins, por limites ao objeto. Então eu sei que esse aqui é um copo, por exemplo, porque ele tem todos os traços de um objeto que nós denominamos copo. E eu sei, portanto, que isso aqui não é um copo. Isso aqui é um copo? Isso aqui é um livro? E por que eu sei que é livro e não é copo? Porque ele tem todos os traços que o definem como livro. É uma palavra que define esse objeto. Quando, portanto, Moisés pergunta para Deus qual é o teu nome, ele quer saber qual é a definição de Deus, ele quer dizer quais são os limites que enquadram Deus dentro de uma categoria, de uma classificação, de alguma coisa. E é nesse momento, então, que Deus diz, olha, quando perguntarem pelo meu nome, diga que o eu sou enviou a você, te enviou a eles. Diga que o eu sou. E então, esse nome eu sou, que lá no Antigo Testamento é representado pelo tetagrama judaico, que hoje se lê nas nossas traduções e versões como Iavé, ou Jeová, ou Javé, que são todos nomes derivados dessa expressão eu sou, mas que também não designa a plenitude de Deus, mas que dá a entender que ele simplesmente é. Quando diz eu sou, quer dizer, ele está fora do tempo, está fora do espaço e está fora de qualquer limitação e nomenclatura que se possa dar. Ele é tudo de bom, tudo que é amor, tudo que é graça, ele é. E, portanto, não pode se pensar de Deus que alguém possa ser privado da sua graça. E aí eu quero chamar os irmãos a refletirem comigo isso. Como é que nós podemos pensar isso? Alguém poderia perguntar, mas mesmo o diabo não estaria privado da graça de Deus? O que vocês acham disso? Vamos lá, vamos pensar um pouco. Mesmo, e o diabo, estaria ele privado da graça de Deus? Pessoal, participa aí. Fala que tá. É capeta mesmo, pronto, não merece. Ou fala, não, tadinho do bichinho, tá não. O que vocês acham? Estaria o próprio diabo privado da graça de Deus, olhando a graça do ponto de vista da sua fonte e origem, que é o próprio Deus? Absolutamente. É ele que é rebelde. O problema é que, conforme nós temos falado no Querigma, também no livro A Dracma Perdida, em outras mensagens também, temos falado que o problema da queda é um problema do homem, não é um problema de Deus. A queda, ela ocorre em passos sucessivos que leva o homem desde um estado de ilusão até um estado de rebelião. Ou seja, quando o homem caiu lá no Éden, o que Deus disse para ele? Da mulher nascerá aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Ou seja, houve uma promessa de redenção. Ou seja, o homem naquele estágio, ele tem uma promessa de salvação. Quando Caim caiu, quando Caim matou Abel, o próprio Deus o buscou antes e depois do ato dele. E quando Deus busca alguém, Deus o convida ao arrependimento, a uma mudança. O estágio de Caim foi o estágio mais avançado da queda, quando o homem decide, a despeito de Deus buscá-lo, decide se afastar de Deus. Agora é um afastar-se consciente, não é mais um afastar-se pela ilusão, mas é uma consciência de sair da presença de Deus
e ir habitar uma terra distante e criar uma civilização para si mesmo. Mas ainda assim, Deus não o abandona completamente. É preciso que haja mais um passo dessa queda, quando nós vamos encontrar no capítulo 10 e 11 de Gênesis, quando Nimrod, ele então se rebela contra Deus após o dilúvio, e então ele convoca todos os homens, os pós-diluvianos, para fazerem uma grande rebelião contra Deus. E esse estágio da grande rebelião de Nimrod, e é somente nesse estágio é que então Deus fala: Abraão, sai da tua terra e vem para uma terra que eu te mostrarei. Nesse momento que Deus então fala: bem, eu vou começar de novo a partir de Abraão. E aquele povo então, ele fica, embora em um tempo determinado, numa perspectiva dispensacional, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas observa que é somente nesse estágio da rebelião é que então se comete aquele pecado que Jesus chama de o pecado contra o Espírito Santo, que está em Mateus capítulo 12, quando Cristo explica dizendo que o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há perdão nem neste mundo nem no vindouro, é a plena rejeição do homem para com Deus na ação de salvá-lo. Ou seja, é Deus salvando o homem, é Deus que envia o seu Filho ao mundo, e tendo vindo Cristo, ali cheio do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo, para buscar o homem, este homem então simplesmente rejeita esta salvação. E portanto o pecado contra o Espírito Santo é a rejeição da salvação. Observe então que não é Deus dizendo: não, eu não posso mais te perdoar. Você pecou, cometeu o pecado contra o Espírito Santo, então eu não vou te perdoar, porque você me ofendeu num grau tão grande que agora é impossível que eu perdoe a você. Veja que o pecado contra o Espírito Santo não está para Deus, está para o homem. É o nível de decadência a que chega a criatura. É o nível a que chega aquela criatura, o nível de consciência, de ilusão, de afastamento e de rebelião. É o homem que não volta mais para Deus. Por isso que aqui em Hebreus, se você quiser me acompanhar no capítulo 6, veja que o apóstolo vai dizer sobre esse assunto, no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Veja que aqui o apóstolo está falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, e ele diz que o que é impossível? É impossível que Deus os perdoe? Na sua Bíblia diz isso? Ou é impossível que eles sejam renovados para o arrependimento? O que diz na sua Bíblia? É impossível para Deus perdoá-los? Ou é impossível que eles se arrependam? Que eles sejam renovados ao arrependimento, não é isso? Ou seja, onde está o problema do desligamento da graça? Está no próprio homem. Então não se pode imaginar. Agora é lógico que se você me perguntar, do ponto de vista da revelação, se há chance para o maligno, eu diria que não há chance alguma. E por que não há? Porque a própria Escritura demonstra que o nível e o grau a que chegou o maligno na sua queda foi o grau máximo em que é impossível que ele próprio consiga chegar a essa condição de arrependimento. E isso ocorreu quando, lá no Evangelho de João, o próprio Jesus disse que por ocasião da morte de Cristo, aquela ocasião seria o julgamento de Satanás. Quando Cristo disse: e será julgado o príncipe deste mundo. Quando ele diz que quando Cristo fosse à cruz, o príncipe deste mundo seria julgado. Ou seja, quando o maligno chegou a tal ponto de matar o próprio Filho de Deus, de crucificar o próprio Filho de Deus, e portanto isso sinaliza no mundo espiritual a condição a que ele chegou. Não é sem razão que até houve na história pessoas estudiosos, que chegaram a considerar, a partir do que nós estamos colocando aqui, que havia esperança para o diabo até quando ele matou a Cristo na cruz. Dali para frente não haveria mais
essa chance. E aí eu complemento, não da parte de Deus, mas da parte do seu próprio coração. Ou seja, o problema está na criatura. Quando então, aqui em Hebreus capítulo 12, diz, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, veja que todas as palavras que aqui estão contribuem para esse entendimento, em que o problema está no homem e nunca em Deus. Ele diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Ou seja, onde é que está o problema aqui? Na falta humana. Não está em Deus, está no próprio homem. Separando-se, separando a si mesmo da graça de Deus. Não é Deus que corta a graça, que impede a graça, que nega a sua graça. Nunca. Tem até uma frase muito bonita, eu acho, no livro A Dracma Perdida, quando lá é dito que mesmo no último dia, quando muitos dos ímpios forem lançados na morte eterna, no lago de fogo, que é a segunda morte, as mãos de Deus continuarão estendidas para eles num gesto de salvação, porque as mãos de Deus não estão encolhidas e não podem se encolher para que não possa salvar. Então, mesmo no último momento, as mãos estarão estendidas. Como Cristo, por exemplo, ao chegar na parte alta de Jerusalém, momentos antes de ir à cruz, e ele olha para a situação de Jerusalém, e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, olha, e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha faz com seus pintinhos, e vós não quisestes. Aí ele pronuncia o juízo. Eis que desde agora a vossa casa ficará deserta. Ou seja, esse juízo não vem como uma retaliação, porque vocês não me aceitaram, então eu vou destruir. Não, ele está na verdade ali lamentando o juízo. Ele está lamentando o juízo divino. Ele não está proferindo o juízo divino. O problema é que a nossa leitura do Apocalipse, e o Apocalipse é um livro extremamente difícil e complexo na sua construção, até mesmo pela sua própria natureza, porque por ser livro profético, a partir da vidência, ou seja, ali é alguém que está vendo, tendo visões, e ele então está descrevendo o que ele vê, não exatamente o que ele entende, mas ele está descrevendo coisas que ele está vendo, e coisas que talvez no seu tempo nem existisse para ele, e que ele tem que fazer todo um esforço para descrever um objeto, o qual ele nunca viu outrora, e que talvez somente 20 séculos depois se poderia conceber aquela imagem. Então imagine só João dizendo que uma estrela caiu sobre a terra. Mas se sabe que se uma estrela cai sobre a terra, não fica nada, né? A terra desaparece, mas é a interpretação dele, porque ele é o vidente. Ele vê algo caindo, ele chama de estrela, não sendo estrela. Vocês entendem? Enfim, de todo modo, sumiu de novo o som. Pode deixar, não tem problema não. O pessoal está escutando. Não sei se quem está em casa está escutando, né? Não sei porque depende de lá. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Então, em razão da nossa má compreensão, ou nossa ruim leitura do Apocalipse, acontece que nós vemos Deus derramando juízo em todo mundo, em todo lugar. Agora morreu recentemente o tal do Marcelo Rezende, né? Aí quem já viu alguma coisa na internet sabe da polêmica que houve entre o Valdemiro e ele. O Valdemiro amaldiçoou, em seguida ele ficou doente, agora o homem morreu. Então imagine só, a pura coincidência dos fatos pode eventualmente levar alguém a pensar que o Valdemiro está com essa bola toda com Deus, né? Manda matando pessoas por aí. Na verdade, isso foi uma mera coincidência. Bem, por todos os efeitos, não se pode pensar num Deus que fica lançando juízos. Se você olhar atentamente, eu vou até ler com vocês, para vocês poderem perceber isso no texto. A gente já volta para Hebreus, mas pega aí, Mateus capítulo 23. Somei também? Então nós estamos com um problema generalizado, né? Espero que não seja juízo, né? Fica gravado? Não, se some aí, some, não tem. Só tem imagem.
tem problema não. Se não der certo, depois não. Tá bom? Tá sem áudio? Não tem naqueles pauzinhos que faz assim? É de fato, é porque o som daí é de lá. Tá bom. Paciência. Capítulo 23 de Mateus. Veja bem. Versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, voltou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Nesse momento, Jesus Cristo está aqui lançando um juízo sobre Jerusalém, ou está simplesmente lamentando o juízo inevitável que as ações de Jerusalém traz sobre ela própria? Está lamentando. Vamos ler Lucas 13, 34, que é o texto correlato a esse. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não mais me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em o nome do Senhor. Então vejam que tanto em Lucas quanto em Mateus, a ideia é sempre a mesma. A de um Deus encarnado, que agora ele olha para a condição de Jerusalém, e ele enxerga o juízo iminente, o juízo fatal, em razão do desprezo que Jerusalém deu aos profetas que falaram em nome de Deus. E agora desprezava o grande profeta, o maior dos profetas, desprezava o próprio Messias, e ele dizendo assim, olha, tudo o que eu mais queria é que esse juízo não acontecesse. Quando ele diz, quantas vezes quis eu reunir todos vocês debaixo das minhas asas, ele está dizendo, o meu desejo era que isso não ocorresse. Mas veja que um juízo cairá sobre vocês como consequência inevitável das vossas próprias atitudes. Então nós temos aqui a figura de um Deus gracioso que lamenta a desgraça do homem. Então não está para Deus o afastamento do homem de sua graça, mas está sempre para o homem. E portanto, junto aos hebreus, ele adverte, admoesta os hebreus dizendo, olha, vocês creram no Evangelho, vocês receberam o Evangelho, mas é possível que alguns de vocês sejam faltosos. E sendo vocês faltosos, pode ser o caso de alguém que se separe da graça de Deus. E aí vem a pergunta, alguém poderia questionar, como pode alguém se separar da graça de Deus? Então, primeira coisa, separar-se da graça de Deus não significa estar separado da graça de Deus. Beleza? Isso está claro para vocês? Primeiro ponto, separar-se da graça de Deus não significa estar separado da graça de Deus. Foi o que eu acabei de falar agora. Ou seja, Deus não retirou de você a sua graça. Ela estará sempre aí disponível, a qualquer momento que você desejar. Esse é o primeiro ponto. Agora, se a graça de Deus está sempre presente e não pode ser retirada, a pergunta que se faz é, como pode então alguém, sendo faltoso, separar-se da graça de Deus? E aí eu quero trabalhar um conceito com os irmãos, eu tenho feito isso em outras ocasiões, mas eu vou fazer de novo, para que vocês entendam, porque é uma coisa assim,
tão, sei lá como se diz, tão filosófica, como é colocada aqui em João capítulo 15, que às vezes a gente demora pegar o sentido da coisa. Mas abra sua Bíblia em João capítulo 15, e eu vou demonstrar para os irmãos como é que, estando a graça de Deus disponível, pode o homem afastar-se dessa graça que está sempre disponível. Capítulo 15 de João. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Agora volta ao início do capítulo 15 e veja o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Amados, veja que coisa interessante. Temos aqui a figura de uma videira. Precisamos olhar para essa videira como uma parábola, uma metáfora construída por Cristo para nos ensinar verdades grandes, profundas, complexas. Não podemos pensar jamais que Cristo seja uma videira, uma árvore. E nem que nós sejamos galhos. Nós não somos galhos, nós somos seres humanos. Cristo não é uma árvore. Agora, ele constrói a figura de uma árvore com os ramos para ilustrar algumas verdades. Então, quais verdades estão aqui implícitas nessa figura da videira? Então, a primeira verdade é que os ramos e a própria videira constituem-se uma unidade fatal. Nunca se há de pensar na videira com os ramos como se os ramos fossem qualquer coisa fora da videira. Como se porventura a videira fosse algo em si mesma e que em algum momento o agricultor fosse lá na casa do agricultor ou fosse em algum lugar comprar os ramos, buscar os ramos para colocar naquela videira. Não. O princípio é de que os ramos, eles procedem da videira. Eles se originam da videira. E, portanto, fatalmente, independentemente do querer do ramo, os ramos estão na videira. Então não se pode absolutamente pensar em qualquer criatura de Deus, vamos falar especificamente do homem, pensar que o homem, ele exista à parte de Deus, ele exista fora de Deus. Não sei se vocês já ouviram, certamente sim, Paulo vai usar muito a expressão estar em Cristo. Já ouviram essa expressão? Estar em Cristo. Ele usa geralmente quando ele quer se referir à condição do homem quando se converte ao Evangelho. A condição do homem regenerado. Ele fala, nós os que estamos em Cristo. Ora, quando ele fala nós os que estamos em Cristo, logo a gente pensa, há aqueles que não estão em Cristo. Mas de repente, a gente pergunta, ora, mas e o que Paulo quis então dizer lá em Atos capítulo 17, versículo 28, quando ele diz que, se referindo inclusive aos pagãos, aos gregos, atenienses, né? Todos nós vivemos nele, existimos nele, nos movemos nele, porque nós somos geração dele, somos prole de Deus. O que ele quis dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 16? Que todas as coisas foram criadas nele. O que ele quer dizer, ou que João quis dizer no Evangelho de João, quando ele fala que todas as coisas criadas foram criadas a partir do princípio da própria vida, que é o próprio Deus. É nesse ponto, amados, que se instaura toda a compreensão acerca do problema da queda do homem e o problema da salvação.
E eu queria que os irmãos entendessem isso. Então, a primeira verdade que nos ensina a parábola da videira no capítulo 15 é um fato inquestionável, é um fato irredutível, é um fato que não se pode anular e não se pode contestar. Todos os homens estão em Cristo. Todos os homens estão em Deus. Pastor, mesmo os homens caídos que não se converteram? Sim. Ora, e como pode ser dito então que quando a pessoa se converte, agora ela está em Cristo? O que parece dizer que antes não estava? Exatamente esta é a questão. Se você começar a compreender os fatos a partir do princípio, você entenderá o meio e o fim. Mas se você esquecer o princípio, quiser olhar do meio para o fim, você vai falhar na compreensão. Então você começa do princípio. Todas as coisas foram criadas por Deus, porque dele procedem. Deus é o Pai de todas as suas criaturas. Deus é a vida que a tudo traz à existência. A existência só pode existir nele. Não pode. Se você pegar a existência, se fosse possível, tirar de Deus essa existência, ela desapareceria. Porque ela não pode ser algo em si mesma. Então é isso que na parábola diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. A videira traz esse princípio. Eu estou nele, isso é um fato. A questão é que eu estar nele, esse fato, não passa pela minha vontade. Porque se dependesse da vontade da criatura, é possível que muitos já tivessem sofrido a morte eterna. Por que o diabo até hoje não sofreu a morte eterna? Se dependesse da ira dele, da fúria dele, do ódio que ele tem contra o Altíssimo, ele já teria há muito tempo desaparecido no nada do universo. Ou no nada do, sei lá, do universo não pode. No nada, né? No absoluto do nada teria desaparecido. Mas como não depende dele, ele simplesmente é uma criatura que existe em Deus, então ele só pode existir até o dia em que a vida o lançá-lo no nada da sua insignificância. Então não passa pela vontade. Eu estou em Deus, eu não quero estar em Deus, mas você está, infelizmente você está. Ou felizmente você está. Não tem o que fazer. Agora, ocorre que, estando nós em Deus, pode ocorrer uma situação. Olha aqui, volta para o texto. Capítulo 15, versículo 2. Todo ramo que, vírgula, estando em mim, não der fruto. Opa, o ramo, ele estando na videira, ele pode não dar fruto. Eu pensava que para o ramo dar fruto, ele tinha que estar na videira. E esta não é a condição. Diz, todo ramo que estando em mim, o ramo está, mas não dá fruto. Porque o dar fruto agora não depende do estar na videira, mas depende do permanecer na videira. Olha o versículo 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Então a primeira coisa a se fazer é separar e distinguir o que significa estar na videira, todo ramo que estando em mim, diferenciar o estando em mim do permanecer em mim. A condição para produzir frutos não é estar, é permanecer. Vocês conseguem perceber que há uma diferença entre estar e permanecer? O estar na videira não depende de mim. Agora, o permanecer na videira passa por mim. Depende de mim, passa pela minha consciência, pela minha vontade, pela minha decisão. Porque nesse caso, há muitos ramos que, estando em Deus, de uma maneira irredutível, eles não permanecem em suas consciências, em seus corações. É o reconhecimento.
É não somente o conhecimento, porque você pode até conhecer o fato. Você acha que o diabo não tem o conhecimento de que não há vida fora de Deus? É lógico que ele sabe que não há vida fora de Deus. E a grande prova é que o diabo e nenhuma criatura nada pode gerar. Nada pode gerar. Porque somente a vida é que a tudo gera. Então a criatura, ela nada pode fazer de maneira absoluta. Tudo que ela realiza porque a vida nela é que realiza. Então, não basta que você conheça o fato de que você está em Deus. É preciso ter o reconhecimento. Esse reconhecimento é quando você então, como diz o texto, você sabendo disso, você agora se põe numa relação de dependência. Se põe numa relação para com a videira de dependência, de reconhecimento, de se alimentar da videira, como quem diz, para que eu produza fruto, para que eu faça qualquer coisa, eu preciso da seiva da videira, da vida da videira. Essa seiva primordial da videira. Eu não entendi, eu não ouvi. Ah, sim, é. É a pessoa que não reconhece que é dependente. Ele pensa que ele pode ser videira fora da videira. Ele não se entende como ramo. Eu sou ramo. A videira sempre será. O ramo não. Se o ramo for arrancado e queimado, a videira continuará videira e eu não continuarei videira. Ou seja, é a percepção daquilo que nós somos em Deus. Então, quando diz está na videira, é um fato. Agora, permanecer na videira passa pela minha consciência, passa pelo meu coração. E é nesse sentido, portanto, que não se afastando de mim a graça de Deus, dela eu posso viver independente. Eu posso querer viver pelas minhas próprias forças, porque o cair da graça de Deus se dá pode acontecer por vários motivos. Por exemplo, aquele que se apoia nas suas próprias obras. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Ele diz que aquele que depende da lei, que deseja viver por meio da lei, este decaiu da graça de Deus. Então, quando o homem, ele deposita em si próprio toda a confiança, em ele considerar que ele pode agradar a Deus, ele pode receber vida eterna, ele pode, tudo isso, ele pode por meio da sua própria habilidade, da sua própria capacidade. Essa pessoa, ela decaiu da graça, ela não está na base da graça de Deus, e portanto ela está, em razão dela própria, privada de experimentar a graça divina, que está disponível. Que está disponível. Eu me recordo, quando eu me casei, há 22 anos, e eu fui morar num setor de chácara, que era chácara mesmo, chácara, né? Então, não tinha energia nas casas, bem que era casa de chácara, né? Não era casas, não era condomínio, não era várias casas, eram chácaras. Então, uma casa aqui, outra casa muito longe uma da outra. E então eles traziam de uma casa para outra, trazendo aquele fio, aqueles postezinhos, para alimentar essa casa com energia, daqui ia para outra casa. E eu me recordo que um tempo, e lá acabava muita energia. Como tinha muitas casas dependendo de uma energia só, a energia caía muito. Então, uma certa noite caiu a energia, fiquei sem energia. No dia seguinte, a energia não voltou. O dia todo sem energia. Aí eu, preocupado que a energia não voltava, foi aí então que eu percebi que quando anoiteceu, todas as casas próximas tinham energia, estava lá com a luz acesa.
E na minha casa, somente na minha casa, a energia não chegava. Falei, gente, não é possível, todo mundo... E a energia de todo mundo é a mesma. Eu não tenho uma energia própria. Então, se tem na casa de todo mundo, na minha também tem. Aí eu olhei no disjuntor, olhei tudo e nada. No dia seguinte, eu procurei como é o nome da pessoa que cuida? Um eletricista. Falei assim, você pode me ajudar aqui? Ele falou, não, agora. Aí ele pegou, a primeira coisa que ele fez foi olhar o fio que entrava, que alimentava a minha casa. De onde vinha aquele fio? Aí ele foi saindo para fora de casa. Eu falei, volta aqui, rapaz, está falando já aqui em casa. Aí tem, na rua tem. Ele falou, não, calma. Ele foi seguindo o fio, seguindo o fio. Aí chegou no primeiro poste, estava lá certinho. Aí ele foi, olhou para depois do poste, está aqui o poste, né? Aí ele pegou aquela chavinha de teste, né, de energia. E do lado de cá ele colocou, fez um buraquinho no fio, colocou, não tinha energia. Do lado de cá do poste ele colocou, tinha energia. Não tem energia aqui, tem energia aqui. Então, está nessa fração aqui, ó, o problema. Acredita que foi um filho de Deus lá, com raiva de mim, só pode? E ele cortou o fio. E para o fio não ficar solto, porque eu viria, né? Ele pegou e enrolou assim ó, o fio, para que o fio ficasse aparentemente constante, mas desligado. De modo então que a energia vinha naturalmente, desde sempre. Nunca deixou de fluir. A SEB não cortou a energia, estava tudo certo. Mas simplesmente o meu fio é que estava desconectado daquela energia. Ou seja, a energia estava disponível. Mas o canal que levava até a minha casa estava impedido de receber aquela energia. Eu contei isso para os irmãos entenderem que a graça de Deus, estando ela disponível, muitas vezes somos nós, os nossos canais, nossa alma, do coração, que nos impede de tocar, de receber, de provar, de experimentar essa graça divina. Então, o primeiro ponto é esse. Quando o homem se apoia, estou me referindo a Gálatas capítulo 5, versículo 2, na sua própria capacidade, nas suas próprias obras, ele decai da graça de Deus e ele fica privado da graça de Deus, de modo então que estando ele em Deus, ele não permanece nele. É o princípio da dependência. De modo que, estando a graça de Deus disponível, ele não experimenta, porque ele decidiu que ele é capaz de ser ramo ou de ser videira por si mesmo, sem que ele precise de provar, de experimentar ou de se alimentar da seiva da videira, que é o Espírito, que é a vida. Então, muitas vezes, estão os homens privados da graça de Deus em razão da sua autossuficiência. Uma outra razão que nos leva a sermos privados da graça de Deus ocorre quando nós, enquanto ramos dessa videira, nós simplesmente nos tornamos negligentes quanto à nossa responsabilidade de proceder em relação a essa graça de Deus, nos deixando envolver por circunstâncias várias. É o que diz aqui no versículo 15, leia comigo. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E aqui surge a figura da raiz de amargura. Raiz de amargura, nesse contexto, pode significar duas coisas. Primeiro, algum tipo de sentimento que nós permitimos que surja no nosso coração. Um tipo de ressentimento, de mágoa, de ira, que se cultiva dentro do coração, que lança raízes profundas dentro de nós e nos faz sermos pessoas que vivem pela nossa própria carne caída. O texto diz, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe,
e por meio dela muitos sejam contaminados. E aí é o caso de que, nascendo em mim, gerando em mim, no meu coração, uma raiz de um sentimento amargo, de inimizade, de porfia, de contenda, de ira, de inveja, possa eu próprio me tornar no meio da assembleia uma raiz de amargura, levando outras pessoas a serem contaminadas pelo meu coração. Igreja é uma questão interessante, porque existem dois aspectos que se cruzam e se entremesclam com muita facilidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa individual em relação a vocês. Então eu tenho a minha comunhão com Deus. E eu preciso desenvolver a minha comunhão com Deus. Mas não tem como eu fazê-lo, desenvolver tal comunhão, sem ser influenciado por vocês. Porque existe o aspecto da vida coletiva, o aspecto da vida em corpo. Então, muitas vezes ocorre de uma pessoa, duas pessoas, de alguém permitir que no seu coração, porque o nosso coração, ele foi feito por Deus para crer e para amar. O coração não tem outra finalidade senão crer e amar, porque é com o coração que se crê, né, no Evangelho, e é com o coração que se ama a Deus e ao próximo. De modo então que o nosso coração não tem outra finalidade senão exercitar a fé e o amor, constante fé em Deus e o amor para com os santos. Quando, entretanto, a razão de ser do coração é perdida, aí nós fazemos do coração um depósito de qualquer coisa. É onde então, ou é quando nós permitimos que no nosso coração comece a ser sedimentada uma semente, ou comece a ser gerada uma semente de desconfiança, uma semente de maldade, uma semente de perversidade. Eu sou uma pessoa muito honesta quando diz respeito a esses relacionamentos. Eu sou uma pessoa muito transparente. E eu sempre oriento assim, olha, no dia que porventura começar, você perceber, começou a surgir no seu coração uma plantinha venenosa contra alguém, não procure qualquer outra pessoa, senão aquela pessoa que no seu coração faz brotar aquele sentimento. E converse. Mas converse com o coração aberto. Não condene antes de você ouvir. Mas ouça todos os lados, ouça todos os significados, todos os contextos, para que você não permita ser influenciado por uma raiz de amargura que já está instaurada no coração de outro, e que fez do outro uma raiz de amargura, que agora te amargurando faz de você uma raiz de amargura também. E aí, nesse contexto de corações amargurados, não se pode provar e experimentar a graça de Deus. Estamos privados da graça de Deus. Isso por uma questão muito simples. Dentro de nós há duas fontes. A fonte do Espírito, que produz o fruto do Espírito. E a fonte da carne, que produz as obras da carne. São duas fontes. Se você bebe da fonte do Espírito, numa dependência do Espírito, tudo que vai ser gerado no seu coração vai estar de acordo com o amor, com a paz, com a alegria, com a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E você não tem como errar. Você quer ver uma coisa? Você imagine só, acaba a reunião, João Batista me procura, fala, pastor, uma bomba. A primeira coisa que se deve perguntar é, a bomba que você vai falar está de acordo com o fruto do Espírito? Nasce do Espírito? É amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão? Não tem nada a ver. Bem, então, a fonte é outra. Então, dessa outra fonte, que tem tudo a ver com a impureza, com o adultério, com a facção, com a inveja, com a inimizade, com a porfia, com a contenda. Tem tudo a ver com isso? Então, daí se gerará raízes de amargura.
puxa vida, como nossa vida individual seria outra, e como a nossa vida coletiva seria outra, se nós procedêssemos com essa marca, né? Ou procedêssemos com esse princípio. Tudo que vier a você, a pergunta que você faz é: de onde procede? De qual é a fonte? E muitas pessoas falam assim: não, mas isso aqui é a mais pura verdade. Aí a pergunta é: tudo bem, você vai contar um caso que é verdadeiro. E por enquanto não se dá para julgar a fonte, porque é apenas uma situação real, né? Ou supostamente real. A pergunta é: você já procurou a pessoa? Qual é o seu interesse ao fomentar informações? Irmão, isso é muito complicado. Muito, mas muito complicado. Isso é tão complicado que se vê famílias inteiras se perdendo, pessoas que se perderam, pessoas que foram levadas para longe da graça de Deus, sem nunca se darem a si mesmas a chance de saber o que está acontecendo que eu não estou sabendo. Mas se deixaram, se permitiram ser influenciadas pelas raízes de amargura. Dentro da própria casa, marido, esposa, filhos, no ambiente de trabalho, em ambiente de escola. De igreja eu não vou falar porque igreja não tem essas coisas. Igreja não ocorre esse tipo de coisas, né? Mas é um fato. Na igreja tem, tá bom, irmãos? Tem. Eu estava apenas usando de ironia para dizer que tem muito, né? É onde mais tem. Bem, por todos os efeitos, quando no coração se permite que a amargura se instaure, saiba, você está privado e separado da graça de Deus. Não que Deus tirou de ti a graça, não. Não que Ele está irado com você, colocando sentença sobre você, não. Mas é você próprio que entupiu as entradas e saídas por onde a graça de Deus tem acesso ao seu coração. É como no caso lá do Antigo Testamento, diz que Abraão deu uns poços, né? Abraão comprou uma terra e mandou cavar uns poços d'água e deu aquela terra para seu filho Isaque. E ocorria que os inimigos de Isaque, com raiva de Isaque, porque ele tinha uma terra muito grande, cheia de poços de água, e tinha tanta água, e ele ganhou aquilo gratuitamente do seu pai como herança. Os inimigos com raiva iam lá e jogavam pedras e entulho dentro dos poços. Entupia tudo, secava tudo. Aí Isaque tinha que ir lá desentulhar aquele poço, pedra por pedra, entulho por entulho, aí voltava novamente a água a jorrar. Aí vinham os inimigos, entulhava tudo, aqueles poços. Isso acontece quando os nossos inimigos que moram dentro de nós mesmos, eles ficam entupindo esses poços, ou as entradas e saídas por onde nós temos acesso à graça de Deus, que é o nosso coração. Portanto, devemos tomar o cuidado de não sermos nós faltosos, separando-nos da graça de Deus, nem permitindo que alguma raiz de amargura, de tristeza, de angústia, de inveja, de insatisfação se instaure no nosso coração e brotando em nós nos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, não somente nós somos os primeiros a serem os prejudicados, como agora prejudicaremos a muitos, privando-os e separando-os da graça de Deus. Versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. E aqui está uma outra advertência, e está um outro aspecto também que nos priva da graça divina. É o exemplo de Jacó. Jacó, ele não teve o problema da autossuficiência, não teve o problema da raiz de amargura, mas ele teve o problema do desprezo. O desprezo, Esaú no caso, né? Teve o problema do desprezo, daquele que olha para as coisas divinas e ele simplesmente se sente fatigado só de olhar e só de pensar nas coisas divinas. É quando o homem, sobretudo o homem
moderno e o homem pós-moderno. Não sei se vocês sabem, mas o pensamento do homem, da humanidade como um todo, esse pensamento coletivo vai mudando de tempo em tempo. E nós somos o produto de uma era pós-moderna, que tem uma maneira de pensar acerca de si mesmo, acerca do mundo, uma maneira que despreza as coisas divinas. Se nós olharmos para a história humana, buscando a Grécia Antiga como o paradigma de pensamento, vamos encontrar lá os gregos antigos que viviam na base dos mitos. Então, eles davam nome a tudo. Se desse um trovão, eles pensavam que Thor estava furioso. E, portanto, logo viria uma tempestade que afetaria também a ira de Poseidon, e aí naufragaria vários barcos nos mares, e aí logo viria o Hades, o deus grego da morte, para ceifar as pessoas. Então eles davam nome para tudo. Viviam por meio de mitos. Era o homem ignorante, o homem que não tinha nenhum conhecimento de causa. Até que entra a Grécia clássica. E na era clássica, a era da filosofia. É quando o homem abandona os mitos. E agora ele começa a pensar. E logo ele não vai dizer mais que o trovão é o deus Thor, que está com seu martelo e está irado contra o homem. Eles vão perguntar, o que é o trovão? Eles vão agora atrás de entender o fenômeno. É onde então surge os porquês e o que é a base de toda a filosofia. Então agora o homem começa a raciocinar, a refletir. E isso então vai levar até ali o começo da era cristã, quando vem Cristo como a verdade. É um momento em que o evangelho é instaurado historicamente, mas logo se segue esse período, o período da Idade Média, do ano 400 depois de Cristo para frente. É quando então vem agora o senso comum misturado ao senso religioso, misturado os dois, dão o nome disso aí agora, a teologia da Idade Média, da Idade das Trevas, quando tudo era explicado na base da fé. Seria mais ou menos um retorno à era dos mitos. Era uma negação constante à reflexão e ao pensamento. 1000 anos de trevas. Quando então chega no século XV, é o momento então em que vem a Reforma Protestante, como um dos grandes acontecimentos que muda o sentido, a direção da humanidade. Segue-se o Renascimento e o Iluminismo. E então agora imagine você que este homem, nessa modernidade do Iluminismo, Renascimento e Iluminismo, eles considerando a era dos mitos e considerando a era das trevas, ele se tornou agora tão saturado, ele está tão cansado de ser enganado, e enganado, e enganado, e enganado, que agora ele não quer saber mais da fé. Ele agora só confia na sua razão e na sua capacidade de interpretação das coisas. É quando surge René Descartes, que vai instaurar o seu método, né, de compreensão das coisas, quando ele traz aquela sentença, penso, logo existo. Ele vai instaurar o método da reflexão e do conhecimento. Metodologia é o método do conhecimento. E a partir daí, ele diz, eu não vou me dar a nenhum tipo de conhecimento que eu primeiramente não venha prová-lo e considerar pela minha própria experiência que ele seja verdadeiro. A partir daí, queridos, toda a filosofia que nasce desse iluminismo agora começa a se afastar dramaticamente da fé. Por isso que a igreja do século XX e XXI é a igreja que abandonou completamente a Cristo. Se diz rica e abastada em si mesma. Uma igreja que se entende como alguém que já tem tudo e, portanto, ela despreza o conhecimento espiritual. Se fala tanto de espiritual, mas o que ocorre
é que o que se chama de espiritual são os enganos que os falsos líderes utilizam, né, para oprimir aqueles que ainda têm fé. E aí nós experimentamos essa transição, sabe quando? Exatamente quando nós agora individualmente, cansados de sermos enganados, agora nos damos a nossa própria razão, desprezando o espiritual. Aqueles que provaram o engano e conseguiram perceber o engano, agora se acham livres e se chamam livres a ponto de desprezar as riquezas da graça divina. Acha que as coisas já estão tudo feitas e, portanto, agora ele se torna negligente porque despreza a oração. Agora, cuidado. Eu não estou me referindo a nenhum tipo de oração que seja formalizada. Toda oração formalizada não é oração. Tudo que se faz pela obrigação, se faz pelo dever, porque você está sob uma compulsão. Você tem que fazer porque senão isso ou aquilo outro. Tudo isso não pode ser chamado de oração. A oração, como alguém já disse no passado, é a respiração da alma. Imagine você quando Paulo diz orar e sem cessar. Como é que alguém pode orar sem cessar? De que maneira? Então os momentos específicos de oração, eles se tornam muito mais momentos de gratidão, de alegria, de exultação, do que a oração propriamente dita, porque o respirar do crente, que não despreza a comunhão com Deus, que não despreza a comunhão com os irmãos, se torna algo tão natural, que onde você está, a qualquer momento você está naquela consciência de dependência de Deus. Orar é depender de Deus. Orar é saber que tudo depende de Deus. Orar é tudo quanto você for fazer, você fazer com a confiança nele. E você saber que você não pode planejar uma viagem sem ele. E Tiago já nos repreendeu quanto a isso, dizendo que aquele homem que diz: no ano que vem me mudarei para tal ou qual cidade, e lá farei negócios e ganharei tanto dinheiro. Ele diz: quão tolo você é. Você não sabe que você é uma erva, que você está viva hoje, amanhã pode estar morto. Uma coisa, você é passageira como a neblina, né? E ele diz: você deveria dizer o contrário. Deveria dizer: se Deus quiser, e se Ele permitir, não somente eu viajarei, mas farei negócios e ganharei tanto e quanto dinheiro. Ou seja, é essa vida de dependência constante, que é uma vida de oração. A oração orar é estar numa consciência de que Deus é tudo em todos. Por isso, então, que nós valorizamos, portanto, a oração enquanto um meio de sobrevivência espiritual. Não se torna pessoa simplesmente materialista, porque há dois tipos de pessoas em relação a essa valorização da oração. Há o materialista, que acredita que tudo é mera obra do acaso, e existe aquele que faz da oração um ritual, faz da oração um momento, faz da oração um momento que, por ser tão pequeno em relação a todo o seu dia e a sua semana, não representa nenhuma dependência. Pelo contrário, ele tem a sensação de dever cumprido. Ora-se porque não, dever cumprido. Eu já fui na minha reunião de oração, está feito. Então, orei. Já o outro nem fez o seu ritual de oração e nem confia, nem depende, nem ora sem cessar. Ele é materialista, ele confia no acaso. Tudo para ele é acaso. Acaso, acaso. Deu certo é acaso, deu errado é acaso. Deus não tem nada a ver com isso, não devemos depender de Deus. Ele se esquece de saber que ele só pode abrir os olhos porque Deus está nele. Que ele só pode trabalhar, conseguir um emprego, estudar, compreender, absorver, tudo é Deus. E, portanto, a sua vida constante, desde quando ele acorda até o momento que ele dorme, é de louvor, de agradecimento, de ações de graças e de intercessões constantes por si e pelos outros. É uma consciência, é um ser, é uma condição do ser cristão. Orar é uma condição permanente.
Não que não possa haver momentos específicos de oração, mas o orar significa a valorização daquilo que é espiritual. É você não vender essa graça, de poder contatar Deus, de experimentar Deus, de depender de Deus. No caso, também ocorre não somente em relação à oração, mas também em relação ao congregar. Não sei se vocês já observaram, mas que hoje há praticamente dois tipos de pessoas. Há um terceiro tipo, o terceiro tipo é muito pequenininho, são pouquíssimas pessoas que conseguem perceber isso. Há aqueles que congregam, porque é um congregar compulsório, porque ele entendeu que a salvação dele, ou que a macumba que não vai pegar nele, ou a doença, ou qualquer outra coisa, é em razão desse dever. Aí ele congrega. Ele tem medo do pastor. O pastor ameaça constantemente. Então ele está com medo de macumba, com medo do mês de agosto, com medo do desemprego, com medo disso, com medo daquilo. Então ele não consegue, ele está preso a uma condição. Então não somente ele congrega, mas ele congrega todos os cultos da igreja. Ele não consegue sequer fazer um passeio, porque se ele faltar na reunião, a maldição vai chegar lá. E o pior com aquele sistema que lançaram desde o início do G12, sobretudo no Brasil, daqueles tipos de liderança, uma sobre a outra, que o pastor ele tem o controle de tudo que a pessoa faz, o outro faz, até do que ela come, do que ela veste, de onde ela viaja, quanto ela ganha, é o controle absoluto. Então, se instaurou isso. Mas, por outro lado, tem aqueles que viram que isso era um grande cativeiro. Ele conseguiu sair da era dos mitos, ou das trevas da era medieval, e aí cai aonde? Cai no materialismo. Agora simplesmente despreza a necessidade, nem de si mesmo, mas a do outro, de ter você como alguém que está na comunhão com ele, e de si próprio dessa comunhão. Aí nós desprezamos a graça que nós temos de poder participar da vida das pessoas no que diz respeito a dar e receber. Em primeira mão, logo não se considera que isso é privilégio, se considera que isso é um problema, né? As pessoas entendem que orar é um problema, congregar é um problema, ajudar alguém com uma oferta é um problema, contribuir com o ministério é um problema, servir no ministério se vê como problemas. Ah, não, vão precisar de mim, eu vou ter que me doar, vou ter que fazer, vou ter que realizar. Esquece que tudo isso são bênçãos e são graça de Deus, porque tudo isso me possibilita efetivamente cumprir a minha tarefa de mordomo de Deus e dos homens, de cumprir com a minha parte de servo. Ou seja, são oportunidades que eu tenho de poder servir. Evidentemente que isso não se restringe ao campo da igreja, não. Mas onde nós estivermos, nós podemos servir no trabalho, servir em casa, servir a vizinhança. Onde nós estivermos, podemos desenvolver essa graça que Deus nos concede. Pregar o evangelho. Quantos de nós já não pregamos mais o evangelho? Não pregamos mais. Desprezamos essa graça de pregar o evangelho. Não, tá bom. Não mexe com isso não, deixa para lá. Pregar o evangelho é para nós uma grande graça de Deus. Só que, a semelhança de Esaú, nós desprezamos. E, sobretudo, eu não tenho como falar amplamente sobre esse ponto, mas, sobretudo, como Esaú, desprezamos o nosso direito de primogenitura. O que significa isso? Desprezamos o fato de termos sido escolhidos e predestinados por Deus para sermos noiva de Cristo. Desprezamos, achamos que o ser noiva é uma coisa de só menos importância. Alguns até disseram assim, para mim tanto faz, se eu for até nação, está de bom tamanho. Não é? Não importa se eu sou noiva ou se eu não sou noiva, o que importa é que eu, de um jeito ou de outro, vou estar lá, um salvo. Essa pessoa não compreendeu nada acerca do evangelho. E por isso ela despreza. E quando se despreza a graça de Deus, as benesses de Deus,
quando se despreza os dons de Deus, os talentos, as oportunidades, chegará um dia que, à semelhança de Esaú, nós vamos nos ver numa situação em que tudo isso nos fará falta. E vamos nos dar conta que fomos inconsequentes. Vamos nos dar conta de que, puxa vida, olha, se eu pudesse voltar naquele tempo, quando eu desprezava aquelas coisas, para eu reaver, para eu retomar minha atividade, para eu retomar o meu caminho, retomar a posição, para eu rever os meus conceitos, as minhas obrigações, se eu pudesse voltar, eu voltaria. Como aconteceu com Esaú. Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mas como nós não sabemos exatamente o que seja um guisado de lentilhas, se bem a maioria não deve saber, ou entender o que seja um guisado de lentilhas, então é só você entender que ele trocou por um prato de miojo. Um miojo bem feito, teve um ovo caipira quebrado dentro, uma cenourinha ralada, né, colocou um sazon para poder aumentar o tempero, melhorar o tempero. Estava bem gostoso. Ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, um guisado, um cozido, um macarrãozinho velho chamado miojo. Tudo isso por causa de um apetite que, segundo o próprio Esaú, ele disse: eu tenho fome, é agora. De que me vale essa tal primogenitura? E aí nós nos deparamos com duas escatologias. A escatologia da morte, que pode ser hoje. Ou seja, todas as coisas concernentes ao fim pode chegar para você hoje. E a escatologia de todo mundo que ocorrerá nos últimos dias. No finalmente, quando houver a intervenção de Deus na história humana, porque sem essa tal intervenção, a humanidade não para o seu ciclo de quedas e de rebeliões contra Deus. Deus tem que intervir para fazer a roda parar de girar, para dar um novo rumo à história. Então, sendo a sua própria escatologia pessoal ou a do cosmo, o fato é que um dia todos nós vamos nos deparar com a nossa negligência. E talvez nesse dia nós façamos como Esaú. Puxa vida, não tem como eu voltar para eu consertar ali? Não, agora você vai ter que ir por esse caminho mesmo. Não que seja um caminho fatal. Provavelmente não é um caminho fatal. Mas é o que está dito pelo próprio Jesus. Né? Se você tem alguma coisa a fazer, que faça hoje. Para que não ocorra que amanhã você não esteja mais a caminho. E não estando mais a caminho, você não tenha como resolver aquilo que você deveria ter resolvido. De modo que você será recolhido à prisão. E não sairá de lá enquanto não pagares o último centavo. Pastor, e vai ter então a prisão? Jesus usa esse termo, a prisão. Que pode significar inúmeras coisas, eu não sei. Jesus não dá o nome, ele usa uma figura. Que pode ocorrer em vários planos, em várias dimensões de existência depois dessa vida. Mas o fato é que se há de resolver. Em outro lugar, o próprio Cristo disse que o pecado contra o Espírito Santo, que é a renúncia, a rejeição contra o próprio Deus, a salvação, não tem perdão. Ou seja, este pecado, diz ele, não tem perdão nem neste mundo, nem no porvir. O que significa que outros pecados se resolvem neste mundo e no mundo porvir. E, portanto, quando chegar a sua escatologia, ou a escatologia do cosmo, em que todos comparecerão, haveremos de prestar contas. E é nesse tempo em que nós faremos algo que provavelmente alguns de nós farão quando nós descobrirmos que nós trocamos o nosso direito de primogenitura por um prazer banal e passageiro, mero capricho de uma carne que não sabe o que é gozo, que não sabe o que é prazer, que não sabe o que é alegria, porque trocou a alegria por aquilo que se pensava ser prazer ou alegria, quando na verdade só nos trouxeram dores. Porque as alegrias deste mundo, as alegrias da carne deste mundo, só nos acrescentam dores. E insistimos com elas, trocando-as, ou trocando a alegria verdadeira por essas fugazes e passageiras. Tá bom? De todo modo, fica aí
ficam essas advertências para que nós atentemos ao nosso andar, ao nosso proceder, no que concerne a nossa salvação. Amém? Semana que vem nós daremos continuidade, capítulo 12, a partir do versículo 18. Glória a Deus. Quantos estão animados a não permitir que a raiz de amargura brote no coração? Não ser faltoso, valorizar a graça de Deus, valorizar a primogenitura. Vamos orar ao nosso Pai Celestial? Uma maneira de você considerar essa mensagem de hoje na sua vida é você ir para casa e você gastar um tempo antes de você dormir. Você se deita e antes de dormir você gasta um período de oração, de meditação, pedindo a Deus: Senhor, em que parte da minha vida eu estou sendo faltoso para com a tua graça? Pede a Deus que Ele te mostre, que Ele te revele. E eu tenho certeza que Ele vai te mostrar. Tá bom?